Louvado seja Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção dos amados irmãos. Nós temos a oportunidade de falar neste exato momento a respeito da Santa Palavra de Deus. Estamos aqui para comentar, dar andamento ao comentário do livro de Cântico dos Cânticos. Foi dito anteriormente aos amados irmãos. Vocês estão percebendo, né, que tem uma mudança, né? Porque o pessoal comenta, depois manda para mim pelo particular. Sabe qual é a mudança? A mudança é que semana passada eu estava no pós-cirúrgico. Estava totalmente, posso-se dizer, zen, muito a peso de medicamento. Hoje já não estou a peso de medicamento, tá? E fico feliz por não estar, porque é muito difícil mesmo. Chega a me espremia para pensar em falar algo que eu já acho o Cântico dos Cânticos um livro absolutamente complexo. Particularmente para mim é um dos livros mais complexos. Claro que tem o livro de Jó e tem o livro de Eclesiastes, mas entre ele e o livro de Jó eu acho ele muito complexo mesmo de falar. Sabe por quê? Ele é complexo por causa da intimidade que ele tem aqui. E você tem que pegar essas partes da intimidade e ficar explicando. Ok? É só apenas essa parte aí que eu queria falar para os amados, dando essa justificativa. Então, queridos, nós estávamos comentando semana passada a respeito desse livro, a história dele, tocamos quem é o autor, falamos como é que ele foi escrito mais ou menos, a importância dele na Páscoa. É um livro lido na Páscoa, Jeremias? Sim, um livro lido na Páscoa. Os judeus, quando eles vão na festa dos tabernáculos e principalmente na Páscoa, o primeiro livro que eles fazem leitura é o livro de Cânticos. Incrível que pareça. Jeremias, mas por que isso? Porque eles consideram Israel a esposa de Yahvé. E a esposa que precisou ser muito ajudada pelo seu esposo, Yahvé. E através dessa analogia, eles pegam o livro de Cânticos e fazem todo um cerimonial, um livro de Cânticos, demonstrando sentimento para com a pessoa de Deus, tá bom? Eis o motivo de ler o livro de Cânticos no tempo de Páscoa. Para nós, Páscoa aqui, principalmente o pessoal aí fora, é coelhinho, né? É coelhinho, o pessoal aqui somente toca algumas coisas a respeito de Jesus, mas para os judeus tem inúmeros detalhes. Um dos detalhes é esse aqui, ler o livro de Cânticos. Tem muita gente que não sabe, até no nosso meio não sabe que o livro de Cânticos é lido no período de Páscoa. Ok? Aí, passando por isso, falamos sobre essa importância do livro na Páscoa. Tocamos que ele não é um livro de fábulas. Direi mesmo que é fábulas. Fábulas é da vida, é da aparência às coisas que não são. Digamos, a cadeira falando com a mesa, tal, isso é fábula. Ele não é um livro de fábula, é um livro de metáforas. Não, tem algumas metáforas sim, mas é um livro de analogias, de comparações, tá? E a comparação que tem nesse livro de Cânticos é principalmente a experiência de Salomão com a sua digníssima. E pegar essas partes mais profundas, essas partes mais íntimas do livro de Cânticos é um desafio. Considero um desafio porque, além de ter muitas analogias, para fazer a aplicação, ele é complexo, é muito complexo. Eu acho muito mais desafiador do que comentar Daniel, Ezequiel, Apocalipse, é muito mais desafiador. Porque você pode cair ou no simbolismo ou no literalismo. Então você tem que estar meio termo, ok? Tentar compreender um pouco o motivo dos judeus colocarem o livro de Cânticos para ser lido no período de Páscoa. E aprendemos no capítulo 1 deste livro coisas importantíssimas, principalmente quando ela fala a respeito do beijo. Fez a explicação a respeito do beijo, porque tem beijos de amigos, que é o chamado ósculo santo, tem um beijo familiar, que é dado pelos pais aos filhos, os filhos pelos pais, e tem o chamado beijo erótico. O beijo erótico é uma intimidade que tem entre o marido e a esposa e marido.
Por que um beijo íntimo? É um beijo íntimo porque a própria ciência já diz que há bactérias, há coisas bastante particulares que tem na vida do indivíduo que pode ser somente compartilhado com seu parceiro e vice-versa, porque não pode ser compartilhado com outros parceiros. Essa questão da simbiose ela é bastante importante, porque caso o indivíduo venha passar coisas particulares da vida dele para outros, pode surgir determinados tipos de doença. Claro que Salomão não conhecia isso. É apenas um comentário fora a parte que estou fazendo da questão dos beijos, porque tem um beijo chamado ósculo santo, que é de amigos, tem um beijo de familiar e tem um beijo mais íntimo, que é aquele beijo entre o casal, tá ok? E foi comentado também, concluindo aqui, foi comentado a respeito da experiência da amada. A experiência que ela teve com o seu digníssimo é que, primeiramente, ela teve uma experiência de cuidar das suas vinhas, mas devido a ela ter recebido algumas críticas, ela se afastou das vinhas, e ao se afastar das vinhas, o amado repreende ela e diz: olha, querido, eu te comparo como éguas do carro de Faraó. Essa teimosia, ela continua ainda, ela dá continuidade. No capítulo 2º e 3º, você identifica essa teimosia. Tudo indica que o amado ele era mais velho e a amada era mais nova. Quando se dá no relacionamento de pessoas mais velhas e novas, quem é que dá mais, assim, propriamente dito, em sua maioria, dor de cabeça na relação? É mais aquela pessoa que tem pouca experiência no relacionamento. E a amada, aqui, indica que ela era uma pessoa inexperiente, era uma pessoa que não tinha muito contato, e ele identificou algumas coisas que ela fazia, que era coisas assim, bastante irritada da parte dela para com ele, e ele chamou a atenção também dela. Você vai identificar nos capítulos que vamos comentar, tá ok? Vamos lá, amados. O capítulo 2 diz, versículo 1, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Quem é que está dizendo eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales? É amada ou amado? Não. Aqui não é ele que está falando, mas assim é a esposa. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. O que é que significa mais ou menos isso, gente? A rosa nesse chamado lírio dos vales, rosa de Saron, que é essa palavra Saron, é um vale que tem entre o Mediterrâneo e a parte da Judéia. E nesse vale, que era uma depressão, havia diversas plantas. E a que se destacava mais era a chamada rosa de Saron. E a amada pegou e disse assim, olha, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ela está se comparando como uma pessoa, um ser de destaque. Eu sou de destaque, mas só que eu estou no lírio dos vales. O que é o vale? O vale nada mais é do que uma depressão, uma parte baixa. Uma parte baixa. O que é que ela está indicando? Eu sou bela, sou formosa, eu me destaco, só que eu tenho meus momentos de depressão. Só que eu tenho meus momentos de ficar embaixo, nem toda vez estou em cima. Entendeu? É o que acontece na relação contato a dois. Que nem toda vez aquele relacionamento está 100% no astral. Não existe isso. Não existe. Principalmente em períodos de mudanças de hormônio, a pessoa está 100%, estou 100% alegre, estou 100% feliz. Uma pessoa que diz que está 100% alegre, 100% feliz, é uma pessoa que tem problemas espirituais sérios. Porque não pode ter isso. Ah, mas a Bíblia diz que somos mais que felizes. Sim, em Jesus, tudo bem e tal. Mas não
não desconsidere que você ainda está nesse corpo. Esse corpo ele está passando por diversas mudanças, diversas transformações. Aí no período de ciclo, algumas sofrem muito essas mudanças. Então, a chamada vale, que é nada mais é do que depressão, é justamente isso. A pessoa passa por esse momento de depressão. Você percebe isso nos Salmos de Davi, que ele passou diversos momentos de depressão. A depressão nada mais é do que um indicativo que você precisa de ajuda. E essa ajuda só pode vir através daquele que pode lhe socorrer, quem é? O esposo. Então, quem está dizendo aqui que é o lírio dos vales? Não é o esposo, é a esposa. É o lírio dos vales, é o que está em destaque diante dos vales, ou no vale. Então você está no vale, qual é o vale? Problema de saúde, problemas familiares, problemas espirituais, isso é um vale. Mas, estando ou não você nesse vale, mas você sempre, aos olhos de Deus, você vai ser sempre um destaque para ele, tá bom? Aí o esposo pega e fala: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Então, entre as donzelas e entre os espinhos, havia aí percebe-se uma experiência muito próxima dessa, aqui, que podemos pegar, é a respeito da mulher do fluxo de sangue, que diante de todos aqueles que seguiam a Jesus, somente ela se destacou. Até diante dos discípulos e diante dos seguidores de Jesus, quem se destacou foi quem? Foi ela, a mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque ela se destacou. Porque nela havia uma beleza que é o chamado olhos de pomba. E aqui nós vamos comentar os olhos de pomba, nada mais é do que atenção, nada mais é do que demonstrar sentimento, nada mais é do que demonstrar amor, nada mais é do que demonstrar interesse pelas coisas de Deus. E essa mulher, diante de milhares de pessoas que era considerado ali os seguidores de Jesus, ela se destacou por quê? Diante dos espinhos da vida que ela estava passando, diante daqueles que ela sufocava, ela se destacou porque ela tinha o chamado interesse. Aqui, aí a esposa pega e responde: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal meu amado entre os jovens? Desejo muito sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do palanque, o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustenta-me com as passas, conforme-me com as maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Conjuro vós, filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Aqui ele faz uma comparação canso e se fadigam, mas os que confiam no Senhor terão força como da águia. Quando a Bíblia coloca o jovem, porque o jovem ele tem vigor, o jovem ele tem força e tem garra para poder encarar muitas coisas da vida. Mas só que o jovem ele tem um limite de força. Digamos, uma pessoa que de certa idade vai competir com o jovem, dificilmente ele vai ganhar, porque o jovem ele tem força, tem vigor. Aqui ela compara o seu amado, o seu digníssimo, como as árvores do bosque. Você pega as árvores do bosque, aquelas árvores centenárias, elas são firmes
e são seguras diante de todas as adversidades que tem no bosque. Ela compara o seu amado ser um homem seguro e firme. E a força como de um jovem, o vigor e a força de um jovem. Ela compara o seu amado em relação a ela. Porque quando se ama, você se esforça. Quando você gosta, você se dedica. E você se dedica com toda a força, alma e entendimento. Aí você pega essa parte e coloca a aplicação na vida espiritual que diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Toda força, toda alma e todo entendimento deve ser aplicado em quê? Na nossa relação para com Deus e para com aqueles que estão ao nosso redor. Então ela faz a comparação da sua vida íntima com as coisas que estão ao seu redor, nos bosques e principalmente aos jovens que estão próximo dela ali. E compara o seu amado e elogia ele. Porque um homem que pega um elogio desse da sua amada faz com que ele venha ter mais vida naquela relação e venha ter mais vontade de viver naquela relação. Então, é um elogio bastante seguro. E quando ele demonstrou isso para com ela, e aqui ela pega e fala algo muito interessante, o versículo 5 diz: sustentai-me com as passas conforme as maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraça. Essa é uma parte bastante interessante, porque além dele demonstrar força, vigor, ele alimenta aquela relação com coisas bastante significativas, porque a maçã nada mais é do que um alimento nobre naquela época, um alimento bastante nobre e sadio. Uma pessoa que tem um relacionamento conjugal procura alimentar aquele relacionamento conjugal com coisas nobres e sadias para que venha a permanecer. Dá entendimento que nós devemos alimentar nossa vida íntima para com Deus com coisas boas e agradáveis, perfeitas diante do Senhor. É que o apóstolo diz, né? E ela fala aqui no versículo 7, concluindo, dizendo o seguinte: que pelas gazelas e cebras do campo eu juro a vocês que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Ou seja, está tão bom, está tão agradável esse momento que eu estou tendo no meu relacionamento, que eu não quero que ele venha despertar. Deixa que ele mesmo desperte. Deixa que ele mesmo desperte. O que dá para entender aqui é o seguinte: dá para entender aqui que é uma coisa bastante rica. E aquele momento íntimo de comunhão tão maravilhosa que você tem na sua relação íntima, que você não quer que aquilo acabe, mas que permaneça sempre. Que permaneça sempre. Tem coisas que não são eternas, tá? Não, o passado não é eterno, nem o futuro é eterno. Mas sabe o que é eterno? É o presente. Nós vamos estar sempre presente aqui nesse mundo. E esse presente, neste exato momento, é que nós temos que lutar para poder viver esse momento presente, de fazer o melhor para Deus, de amar as pessoas a qual nós estamos, assim, à mercê de amar, para que isso seja transformado em atos gloriosos diante do Senhor, tá ok? Versículo 8 diz: ouça a voz do meu amado, e ele galgando aos montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho da gazela, eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha formosa mina, e vem, porque eis que passou o inverno e passou a chuva e se foi. Aparecem as flores da terra, chegou o tempo de cantar as árvores
e a voz da rola ouve-se na terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides de flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos e no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Somente até aqui já identificamos uma coisa assim, bastante significativa para a questão da relação, tá bom? Bastante significativa. Só que aqui ela compara o seu amado como a gazela que está por trás da parede olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Aí no versículo anterior diz que pelas gazelas e servos do campo. O que é a gazela e o que é o servo do campo? Nada mais é do que dois animais, um que almeja água e um que olha para o obstáculo e encara o obstáculo. A gazela, aqueles animais que no tempo do antigo Líbano, elas andavam por penhascos imensos e olhavam para todos os obstáculos, ela não voltava. Pelo contrário, ela encarava os obstáculos, ela pulava pelos obstáculos, ela fazia de tudo para ultrapassar o obstáculo. A gazela, ela considera o seu amado como uma gazela, independentemente do obstáculo que há, independentemente do obstáculo que tenha, o amado dela era considerado, visto como uma pessoa que encara obstáculos para ter contato com ela. E a serva, independentemente do que acontecia, independentemente do que ocorria, ela sempre procurava ter sede, ou seja, saciar sua sede, tá ok? E o esposo era considerado como esses dois animais. E o esposo pega e fala: minha querida, formosa minha, vem, porque o inverno já passou. Quando ela pega, considera que o inverno já passou, o inverno já acabou, aí o que ocorre? Ocorre o seguinte, que ela ficou estancada, ficou parada ali. Estancou e parou. Porque no inverno ela descansava. Só que chegou o verão, chegou o momento dela colher aquele fruto tão maravilhoso, chegou o momento dela estar ali nos campos, e ela não quis. Pelo contrário, ela ficou ali deitada, parada, estagnada. É justamente, amados, o que acontece na relação. Na relação é a pessoa, Deus tira a pessoa do inverno, tira a pessoa do frio, ela já não tem mais possibilidades de descansar, ficar deitada ali parada, e a condição que Deus dá naquele exato momento da pessoa é para que ela venha colher seus frutos, colher o que está na sua vinha, mas ela pega e fica o quê? Parada, estagnada, sem fazer absolutamente nada. É o chamado o quê? Comodismo. Que foi assim? Você vê na história de Israel, principalmente o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele, em vez de aproveitar o momento que Israel estava desfrutando, estava tendo conflitos, guerras estavam, mas em vez dele desfrutar aquele momento de acompanhamento, aquele momento de colheita, ele, pelo contrário, ele ficou parado, estagnado, sem fazer absolutamente nada. E nessa omissão da parte dele, foi o que ocorreu. Ocorreu a sua morte. A sua morte. E aqui, queridos, a amada, ela está demonstrando isso. A falta de impulso, a falta de interesse, a falta de sentimento, de paixão, de querer fazer o melhor para o nosso Deus, de ter o melhor, para o seu amado, para o seu digníssimo, e isso ela não demonstrou. Isso é considerado o quê? Uma teimosia. Uma teimosia da parte dela. E essa teimosia custou caro para ela? Custou.
A teimosia de não querer buscar Deus, de não querer se dedicar a Deus, pode custar muito caro. De não querer estar com sua intimidade com o Senhor em dias, pode lhe custar muito caro. Versículo 15 diz, olha o que custou para ela. Apanhei-me as raposas e rapozinhas que devastavam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras e volta o meu amado. Faze-te semelhante ao gamo, ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Aqui ela já está particularizando. Olha, meu amado é meu, e ele tem a vinha dele e eu tenho a minha vinha. Eu tirei as raposinhas, tudo bem, mas o que é dele, o que é meu é meu. Aqui ela já está tentando fazer essa distinção, já não está demonstrando muito aquele sentimento de compartilhar muito o que ela tinha para com seu esposo. Ele deu uma prensa nela porque ela estava acomodada, não estava se dedicando, não estava saindo do clima de inverno. Ele deu uma prensa nela, chamou a atenção dela, porque ela não queria mais sair desse clima de inverno. Aí, o que acontece? Nessa prensa que ele dá nela, ela dá uma resposta. Diz, olha, o meu amado tem a vinha dele e eu tenho a minha. Ou seja, a vida dele, a vida minha é minha. Ela já estava o quê? Particularizando. Já não tinha mais aquele momento de partilhar. O que é dele é meu e o que é meu é dele. Não, já estava, a modo, psicologicamente falando, ela já estava querendo uma desvinculação. Sabe o que aconteceu? Isso aqui, consequência. Versículo 1 diz, de noite no meu leito busquei o amado da minha alma, busquei e não achei. Levantar-me-ei, pois rodearei a cidade, as ruas pelas praças, buscarei o amado da minha alma, busquei e não achei. Encontraram-me os guardas que rodearam pela cidade, então me perguntei, viste o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me e ele não deixei ir, embora até que fizesse entrar na casa da minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro vós, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cebas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Tá? É interessante essa parte aqui, porque o amado estava lidando com a teimosia da sua querida. A teimosia, no capítulo 1, a teimosia, qual foi a primeira teimosia que ela demonstrou? É que ela foi plantar, trabalhar na sua vinha, e ela ficou morena, se destacou, ela recebeu crítica, e ela não quis mais trabalhar na vinha. Aí o amado pega e repreende ela, dizendo que ela o quê? Ela era como éguas do carro de Faraó. Aqui, no capítulo 2, ela já pega o quê? Ela é chamada a atenção. Como é que ela é chamada a atenção? É que ela ficou acomodada, estava prosperando, estava tendo tudo de bom, mas em vez dela sair do clima de inverno, ela ficou no clima de inverno no tempo de verão. Já pensou você querer ficar deitado no tempo de inverno, de verão, sendo que não é inverno, mas é verão? Assim mesmo ela estava, ou seja, ela se acomodou. E ela foi chamada a atenção, ela ficou meio aborrecida e disse, olha, isso é do meu amado, que do meu amado, que é meu. Aí nisso ele se afastou dela. Ao se afastar dela, ela ficou desesperada, disse, olha, de noite levantei e procurei o amado da minha alma, procurei e não achei. Fui pelas ruas, pelos cantos das praças, perguntei pelos guardas, viste o amado da minha alma? Logo quando deixei, encontrei o amado da minha alma. O agarrei, segurei e olhei para as donzelas e disse, conjuro vós, filhas de Jerusalém, pelas ganzelas dos campos, que não desperteis o amor até que este o queira. Ou seja, não tira o amor dele. Deixa ele ficar comigo, até que ele queira se retirar da minha presença. É o que acontece na questão da desobediência, amados. A desobediência, no sentido de nós querermos trocar os climas de verão com inverno e vice-versa, o tempo de verão se comporta de uma maneira,
E o tempo de inverno se comporta de uma outra maneira. Não se pode se comportar no mesmo clima, no clima, vivendo um outro clima, não. Tem que ser diferenciado, tá? Se você se comporta no verão de uma forma que é sempre estar trabalhando, tá, se dedicando, colhendo aquilo que você plantou, amém. Já no inverno, você tem que o quê? Sempre ali descansar, porque você plantou, agora está só esperando o momento de colher, ok? Então não pode inverter a situação. O que aconteceu com ela? Ela foi chamada a atenção e não gostou disso. E por último, para acabar o texto, diz aqui o seguinte: que é isso que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, os valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são destros de guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palaquim de ouro, de madeira de Líbano. Fez-lhe colunas de prata, espalda de ouro, assento de púrpura, tudo interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. Sai, filhas de Sião, contemplai o rei Salomão, com a coroa com que sua mãe coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. O que significa isso aqui, Jeremias? Significa a liteira. A liteira é um banco que tem um certo destaque. Ele é coberto de ouro, de prata, tem a sua almofada de púrpura. Aí, ao redor dele, tem diversas pessoas guardando, que são, lógico, são os guardas. E só quem tinha essa liteira era governadores e reis. E naquele exato momento em que a amada passa a ter essa experiência com o rei Salomão, de encontrar ele, no próximo, as filhas de Jerusalém contemplam ele vindo numa liteira, ou seja, de destaque, mostrando que ele vem com interesse para estar próximo da sua amada, com pós aromáticos, com perfumes, para chamar a atenção não somente das donzelas, mas como principalmente daqueles, ou seja, daquela a qual ele ama tanto. O que isso dá a entender? Que diante de toda e qualquer situação que nós passamos a viver, independentemente do que ocorra na nossa vida, Deus ele se preocupa para conosco e ele vem de uma forma tão visível, de uma forma tão de destaque para nós, que faz com que todos os nossos sentidos venham se despertar para ele, ter intimidade com ele, ter comunhão com ele, ter essa vida íntima, trocada juntamente com ele e ter esse momento de comunhão e prazer para com a sua pessoa. Então, queridos, amados, é essa parte que é bastante maravilhosa, de destaque, tão magnífica, que nós aprendemos nesses 2 capítulos. Olha como deu para comentar 2 capítulos, capítulo 2 e o capítulo 3. Então, aprendemos no capítulo 2 a respeito da rosa de Saron, o lírio dos vales, que não é Jesus, tá? Muita gente comenta que Jesus não é. Ali, rosa de Saron, lírio dos vales, é a amada, é a esposa do nosso Deus, tá bom? E nessa parte nós também comentamos a respeito, que tem muito a ver, essas partes de amor, de sentimento, para com o rei e a sua amada, tem muito a ver com a nossa vida íntima, a nossa vida pessoal. Mas tem muitas coisas que há em nós que é necessário ser mudado, ser transformado. Porque caso não venha a ter essa mudança, nós passamos a ter uma vida de teimosia que faz com que Deus se afaste da gente no sentido dele permitir que venhamos ter esse momento de ausência da sua presença, para que possamos
correr atrás dele e buscar a ele, para que venhamos reconhecer que a nossa vida sem ele não é digna de ser vivida. Esse texto ele traz isso. Aí no capítulo 3, dá para identificar que a teimosia dela a respeito de ser cômoda, de ser uma pessoa que não quer mais se dedicar, mas trocou o verão pelo inverno, ou seja, em vez de viver o clima de verão, estava vivendo o clima de verão, o tempo de na postura de inverno. Isso faz saber das virgens loucas. As virgens loucas, do capítulo 25 de Mateus, elas tinham a pureza, mas não tinham óleo. Você pode ter pureza, você pode ter santidade, no sentido, né, de querer ser santo diante de Deus, mas se você não tiver uma vida cheia do óleo, de nada vai adiantar. Então, o óleo ele vem mais pela obediência. O óleo vem mais pela obediência. Tem pessoas que não procuram ter esse óleo. Então, a parábola das virgens sensatas e virgens loucas dá para compreender esse texto aqui. Quando nós obedecemos a Deus, nós passamos a ter o óleo. E quando nós não obedecemos ao Senhor, nós passamos a ter uma vida sem óleo. Almejando santidade, mas não tendo o óleo do Espírito para poder estar com a vida acesa diante do Senhor. Então, amados, esses 2 capítulos dá para a gente ter uma noção do que o motivo dos judeus fazerem a leitura do livro de Cânticos no tempo de Páscoa. É muito importante ter um pouco dessa compreensão, tá ok? Então, a minha fala vai até aqui. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma questão a tirar, pode perguntar agora, tá bom? Caso não... Tá? Não é. Não é. E é incrível que no hebraico tá diferente, cara. No hebraico leva deixa eu ver se eu leio aqui com os irmãos em hebraico. Olha que no hebraico, por isso que é bom a gente ter a tradução em hebraico. Ani Hasharel. Ani é eu. É o pronome eu. Eu sou. Do Vale de Saron. Entendeu? Esses textos aqui eles são importantes quando pega no original, para a gente consegue desvendar alguns mitos, até mesmo que acontece entre nós. E tem certos mitos que é montado entre nós que a gente passa batido. Então não é Jesus, tá? É a amada mesmo, que é a Rosa de Saron. Tá ok? Então, queridos, muito obrigado pela atenção dos amados irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Para a semana vamos comentar o capítulo 4. Capítulo 4, em nome de Jesus, desse livro tão importante. Espero que eu tenha correspondido com os irmãos. Há uma dúvida? Fica à vontade, Edu. Essa mulher aí, tem uma dúvida aí, essa mulher é a sua amiga? Você já viu algumas pessoas falarem? Sim, ela mesma. Ela mesma. A semana passada nós comentamos que Sunamita ela veio da região de Sunem. Foi justamente aquela jovem que deitou no lado do rei Davi quando ele estava sofrendo de muito frio no corpo. Aí colocaram essa jovem no lado dele para poder aquecer o seu corpo, para que não desse problemas de hipotermia nele.
senão o frio ia matar ele. Porque quando o homem vai envelhecendo, ele vai tendo mais frio no corpo, oposto da mulher quando vai envelhecendo, né? Aí o que acontece? Ele está sentindo muito frio e colocaram uma jovem de Sunem para ele, para que ele pudesse se aquecer. E dizem, né, Margarete, os estudiosos, quando Davi morreu e foi passado o trono para ele, também foi passado a jovem. E pode ser muito bem essa jovem que ficou como esposa dele. Ou ela, ou outra jovem dessa mesma região. Tá ok? Tem pergunta aí? Não, né? Foi. Sim. Sunamita porque é da cidade de Sunem, da região de Sunem. Então, queridos, muito obrigado. Pai amado, abençoe todos os nossos amados irmãos que estão aqui. Todos sejam profundamente tocados e cheios da Tua graça. Abençoa a sua vida, sua família, sua casa. Sejam eles cheios do Teu Espírito Santo. Todos sejam profundamente abençoados. No nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus.